Antes de iniciarmos as explicações de como fazer cada tipo de citação, eu sugiro que vocês façam um rascunho ou escrevam em algum papel, escrevam no Word, enfim, as duas informações essenciais para que as citações sejam construídas. E quais são essas duas informações essenciais? Os sobrenomes que nós iremos utilizar e o ano de publicação do artigo científico. Então vamos lá. Vamos pensar que esse artigo tivesse sido escrito somente por um autor, somente aqui, ó, pelo Hugo Rodolfo Lovissolo. Se fosse este o caso, nós só iríamos utilizar o sobrenome. Se esse artigo tivesse sido escrito por dois autores, somente pelo Hugo e pelo Carlos, então nós iremos utilizar Lovissolo e Borges. Como ele foi escrito por três autores, então nós vamos utilizar os três últimos sobrenomes, Lovissolo, Borges e Muniz. Porém, se fosse um texto que tivesse sido escrito por 4, 5, 6, ou seja, mais autores, né, 4 ou mais autores, nós iríamos utilizar somente o sobrenome do primeiro autor, que neste caso seria Lovissolo, e depois a expressão em latim et al, que significa e outros, tá? Então seria Lovissolo e et al. Então vamos separar aqui essas informações. Lovissolo, Borges e Muniz. Vamos escrever aqui no Word para que nós não esquecemos. Lovissolo, Borges e Muniz. Também temos que agora ver qual é o ano de publicação desse artigo. Então, andando aqui, ó, nós temos que esse artigo foi publicado no ano de 2013. Então, vamos lá no nosso Word e vamos escrever 2013. Legal. Então, aqui está a nossa colinha, certo? Dos sobrenomes que nós vamos ter que utilizar para fazer as citações e o ano de publicação. Voltando no nosso artigo, vou pegar aqui um trecho que eu já separei para fazer os exemplos aqui. Lembra que eu já falei para vocês que este parágrafo aqui, ó, que não tem citação nenhuma, com certeza ele é de autoria dos autores do texto? Legal. Então vamos imaginar que vocês queiram utilizar esta frase aqui, ó. Problemas e conflitos formam parte significativa do jogo da vida. Ou seja, vocês querem copiar esta frase, certo? Vocês querem utilizar exatamente essas palavras sem fazer modificação nenhuma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa frase, certo? Então, eu venho aqui, copiar, vão lá no Word e vão colar. Muito bem. Colaram a frase aqui no Word. Reparem que o Word ele já está formatado para Times New Roman, tamanho 12, texto aqui ó, justificado, espaçamento 1,5, tá? Legal, a frase já está aí. Mas se vocês deixarem a frase somente desse jeito, será considerado um plágio direto. Então, para que não seja considerado plágio, é necessário fazer a citação. E daí nós temos duas formas de fazer a citação direta. Nós temos a forma de colocar a citação no começo da frase ou então no final da frase. Vou demonstrar para vocês as duas formas. Então, vamos lá. Por ser uma citação direta, que tem uma linha, nós temos que colocar aspas no início e no final do pedaço copiado, da frase copiada, certo? Isso vale para citações diretas que tem uma, duas ou três linhas. Bacana? Legal. Vamos agora colocar a citação no final da frase. Então, o que nós temos que fazer? Sempre que estiver no final da frase, nós vamos abrir um parênteses, colocar em letras maiúsculas o sobrenome dos autores e depois o ano de publicação. Só que é uma citação direta. Nós tiramos, né, copiamos esta frase de uma determinada página, certo? Então, o que nós vamos fazer?
Vamos ver aqui, ó, em qual página estava esse pedaço copiado. Página 139. Então, vamos voltar lá no nosso Word e vamos também indicar a página que foi retirada a citação. Então, aqui nós já temos uma citação feita após a frase copiada. Então, ó, abre parênteses, sobrenomes em maiúsculo, Lovissolo, vírgula, Borges, letra E em minúsculo, porque não faz parte do sobrenome deles, Muniz. Vírgula, o ano, desculpa, tá errado aqui, ó, o ano, 2013, vírgula, a página de onde esta frase foi retirada. O ponto final, ele deve vir após a citação, certo? Por que isso? Porque se o ponto final viesse aqui, ó, após essas aspas, estaria indicando que esta frase não tem nada a ver com esta citação, o que é errado, certo? Esta citação aqui, ó, ela faz parte desta frase. Então, o ponto final deve vir só depois da citação. Legal, eu também falei para vocês que a gente pode fazer a citação no início da frase, certo? Então, vamos ver aqui como que seria. Da mesma forma, copiei a frase, certo? Colei. Vou colocar aspas, porque é uma citação com uma, duas ou até 3 linhas de forma direta. E vou fazer a citação no começo. Sempre que a citação é feita no começo, eu preciso colocar algumas palavras de introdução dessa citação, como, por exemplo, de acordo com, segundo, no texto de, as ideias de. Então, aqui vamos colocar segundo. Segundo quem? Os autores do texto. Lovissolo, Borges e Muniz. Abre parênteses, o ano de publicação desse texto, 2013. É uma citação direta, então eu preciso colocar também a indicação da página. O que eu faço? Eu coloco uma vírgula, P, ponto, que é a abreviação de página, a página, fecho parênteses, certo? Aqui, para ficar certinho, o P minúsculo. E o ponto final no final da frase. Observem que, quando nós utilizamos a citação no início da frase, os sobrenomes eles são escritos em letra minúscula e fora do parênteses. No parênteses, eu vou colocar o ano de publicação do texto e a indicação da página, certo? Então, aqui ficou bem claro o exemplo da citação direta com uma, duas ou 3 linhas, sendo ela feita após a frase copiada ou no início da frase copiada.